Olá pessoal, Hare Krishna, Namastê. Então, olha só, eu vou ler aqui o trecho da história do Ekadashi, Varutini Ekadashi. Quem vive dos bens de sua filha ou de suas filhas sofre uma condição infernal até a inundação do universo inteiro. É sério. Eu vou comentar isso daí, né? Porque é engraçado, porque é bem assim, tipo, dramático, né? Quem vive dos bens de suas filhas sofre uma condição infernal até a inundação do universo inteiro, ó Bharata. Portanto, devemos ter cuidado especial em não usar os bens de nossa filha. Ó melhor dos reis, qualquer chefe de família que pegue os bens de sua filha por cobiça, que tenta vender sua filha, ou aceita dinheiro do homem a quem deu sua filha em casamento, tal chefe de família se torna um reles gato em sua próxima vida. Portanto, é dito que quem quer que, como sagrado ato de caridade, dá em casamento uma donzela decorada com vários ornamentos, e que também dá um dote com ela, obtém mérito que não pode ser descrito nem por Chitragupta. Chitragupta é o nome de um rei, né? Nem por Chitragupta. O principal secretário de Dhyamaraja nos planetas celestiais. Dhyamaraja é o superintendente, o juiz da avaliação final das atividades que foram feitas, né? É o juiz da morte, no caso. Ele é conhecido como Dhyama. Dhyama significa tempo de vida. E Raja, o rei. Dhyamaraja, o rei do tempo de vida. Ou seja, terminou a configuração do personagem e vai fazer a avaliação. E aí passa pelas leis regidas por Dhyamaraja. Esse mesmo mérito, contudo, pode facilmente ser obtido por quem jejua no Varutini Ekadashi. Muito bem. Então, olha só. Quero falar aqui o seguinte. Você viu aí, né, que porque quem está falando é Krishna. Krishna que está falando, né? Como ele está descrevendo uma filha. Como Krishna está orientando como nós temos que lidar com nossas filhas. E as filhas são as mulheres. As filhas são as mães. As filhas são as meninas. As filhas são nossas filhas, são nossas mães, são nossas mulheres. Então, quando fala filhas, quando o Krishna está falando filhas, ele está falando das mulheres como categoria, né, em geral. É muito comum as pessoas assim acusarem, não é, de que porque o hinduísmo é cruel com as mulheres, desrespeita as mulheres, né? Isso não é verdade. O hinduísmo védico original não é assim. O que acontece é que depois que os mongóis, depois que os muçulmanos, depois que os cristãos, os ingleses, invadiram, saquearam e poluíram a Índia, aí a população adquiriu maus hábitos, hábitos ruins. E também com o advento da Kali Yuga, a moralidade se degradou, né? Se tornou decadente. Isso é um fato, ok? Agora, veja bem, as orientações originais encontradas, porque esse texto aí, ele remonta a mais de 5.000 anos, né? Então são orientações antigas. E as orientações que é dada como se deve tratar a mulher, começando a partir do pai, como o pai deve tratar a própria filha. Então, a orientação aqui é que os pais, eles não devem, de forma alguma, pensar em termos das suas filhas como sendo uma moeda de troca, né? A questão do dote, eu vou explicar como é que funciona. Porque com o passar do tempo e as diferentes invasões, interferências, não é, de povos bárbaros, como os mongóis eram bárbaros, saqueadores, assassinos. Os muçulmanos eram bárbaros, agressivos, fanáticos, religiosos e violentos, né? Assassinos.
Os ingleses, eles assim, já tinham uma certa polidez, mas eles eram ladrões, saqueavam, né? Eles eram piratas, entraram na Índia e afirmaram que essa terra é minha, a partir de armas que nós temos, e nós podemos matá-los porque nossas armas são mais eficientes, portanto, vocês devem nos obedecer porque senão nós temos armas. Ou seja, é o que um ladrão faz, não é? O ladrão chega e fala, eu tenho uma arma e você não tem, e você tem dinheiro, eu não tenho, que tal nós fazemos uma troca? Eu não uso a minha arma e você me dá o seu dinheiro. É o que um ladrão faz, não é um negócio. O ladrão, ele faz uma negociação, só que ele faz uma negociação impondo o seu poder. É mais ou menos o que os ingleses fizeram com a Índia. Além de terem matado muitas pessoas também, com políticas de restrição alimentar, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas depois que houve tantas influências de fora, é que se começou a haver decadência moral, né, decadência de costumes dentro do próprio território conhecido como a Índia. Mas as orientações originais, conforme vocês podem ver aqui, é assim: um homem que é pai de uma filha, ele deve fazer o quê? Porque a mulher, dentro da cultura védica, a mulher, o princípio feminino é adorado como a Devi, a deusa, a potência feminina de Deus, a Shakti, né? Todas as deidades de Vishnu são adoradas com Lakshmi e Narayana. Lakshmi, se diz Lakshmi Narayana, Radha Krishna, né? A Lakshmi é a deusa da fortuna, ela vem antes, o nome dela vem antes de Vishnu. Lakshmi Narayana. Narayana significa Deus, ou ser humano supremo, e Lakshmi é a deusa da fortuna. Então, sempre vem a divindade feminina antes. Radha Krishna. Radharani, a potência feminina de Krishna. E Krishna. Hare Krishna. Sempre vem a potência feminina antes. Então, dentro da cultura védica, se enaltece o conteúdo feminino como sendo superior em termos da espiritualidade. Tanto é que os homens que evoluem muito se tornam maternais, se tornam femininos. Não significa efeminados, se tornam femininos, maternais, né? Então o aspecto feminino é o aspecto superior do processo da evolução. Então aqui nessa história, Krishna está orientando que o pai ele deve dar uma filha em caridade. Então veja bem, quando um pai ele aceita que um jovem despose a sua filha, o que ele está fazendo? Na verdade, ele está oferecendo caridade. Por quê? Essa filha vai produzir filhos. E filhos significa que a pessoa assume o Dharma. E o Dharma significa que essa pessoa vai poder evoluir espiritualmente. Então, a mulher ou a esposa, ela é considerada a fonte da prosperidade, a fonte da evolução, das felicidades que a pessoa pode ter. Então, um pai dar uma filha a um jovem significa fazer caridade, dar uma caridade para que aquele jovem possa ter a oportunidade de se realizar como homem e, ao mesmo tempo, cumprir o Dharma, que é cooperar com a humanidade, ter filhos produtivos, educá-los, dar trabalho, educar filhos, né? E as meninas sempre são aceitas dentro da cultura védica, de um modo geral, e na cultura Vaishnava ainda mais. Uma filha menina, ela é entendida como uma expansão da Lakshmi, a deusa da fortuna, né? Então, o pai, quando ele vai entregar a filha para o casamento, ele deve decorar essa filha, ou seja, o que significa? Dar condições para que essa menina seja favorável dentro do casamento. E deve ir um dote junto. Um dote significa que é um valor, que pode ser em dinheiro, pode ser ouro, pode ser propriedades. E por que o pai faz isso para a menina? Para que o rapaz que vai se casar com a menina tenha facilidades para continuar cuidando dessa menina da mesma maneira que o pai cuida da sua filha. Porque o pai, ele vai cuidar da sua filha com todo o amor. E ele não quer que a sua filha tenha dificuldades. Então o que ele faz? Ele se sacrifica, se esforça
E junto com a filha, no casamento, ele dá um dote, que é uma facilidade material para que a filha, né, o rapaz que vai se casar, possa ter condições de levar o projeto do Dharma da família adiante. Entende? Então, assim, esse sempre foi o ideal original, né? Com o passar do tempo, essa instrução original se tornou decadente, houveram contaminações. E aí se ficou um negócio que é denunciado por Krishna já logo aqui no início, há muito tempo atrás. Isso não é autorizado. Inclusive ele fala, olha, quem faz esse tipo de negócio com a própria filha não é melhor do que um gato, ou seja, um animal, né? Apesar de que o gato, ele, né, atualmente, né, ele é tido como uma coisa assim quase celestial, né? Que tá todo mundo aí cuidando dos gatos e tudo. Mas, assim, nascer como um animal, dentro da cultura védica, sempre é tido como um fator desfavorável, só para seres humanos decadentes, porque é um regresso, num certo sentido, de liberdade. Por exemplo, ir preso, né? Ir numa prisão, ir para uma prisão. Quando a pessoa vai presa, ela perde os direitos civis de liberdade, ela perde o direito político de votar. Por exemplo, os presos parece que não votam. Então perde os direitos políticos. Quando a pessoa termina a pena, volta à liberdade, aí recupera novamente os direitos políticos de liberdade, de votar, etc. Então, quando uma pessoa executa uma atividade muito pecaminosa, ela então pode ser sim aprisionada em corpos de animais. Tanto é que eu vou fazer um vídeo específico explicando como é que políticos, ladrões, podem nascer como galinhas de granja para botar os ovos. Eu vou falar isso depois, em outra ocasião, né? Mas, e outros nascimentos assim, dessa forma, e vocês vão entender a coerência desse método. Mas, como o Krishna está falando aqui, uma pessoa que tem essa mentalidade mesquinha e avara de criar filhas com o objetivo de que elas se casem com homens ricos, para que eles possam ter vida confortável e viver dependendo dos recursos, dos favores materiais de uma filha, isso é condenável por Krishna. Isso não é tido como uma atitude nobre, né? Um pai, um homem, ele deve ter a nobreza e o caráter de cuidar da sua filha como se ela fosse uma expansão da deusa da fortuna, e cuidar da sua esposa com essa mesma responsabilidade, fazendo com que ela possa ter todas as garantias de que tenha uma vida confortável, feliz, saudável, materialmente. Então, o homem, ele tem que ir à luta, ele tem que trabalhar, ele tem que ter o Dharma, ele não pode ter essa mentalidade mesquinha de se apropriar, não é, dos recursos da filha. Assim como um guru, um mestre espiritual, ele não deve fazer planos para viver às custas dos seus discípulos, ou ser favorecidos materialmente pelos benefícios oferecidos pelos seus discípulos. Ele pode aceitar caridade, porque ele precisa para executar o trabalho, mas ele não pode fazer um plano pensando nisso, né? Então, essa ideia de que a cultura védica é machista, de que a cultura védica ela é pejorativa com as mulheres, ela é estigmatizada nesse sentido, isso não é originalmente a verdade. Nós temos uma prova aí de qual é a orientação, não é? Deve-se oferecer a filha ornamentada, ou seja, saudável, feliz e com recursos, para que o rapaz, que vai ser o seu filho, vai ser o filho do homem, possa cuidar da filha com o mesmo amor e possa levar adiante a cultura, que é o Dharma, que é a produção de filhos, a evolução da humanidade, a manutenção da religião e etc. Ok? E as reações para quem faz isso, como o Krishna falou aqui, né, que eu até achei que Krishna fez um pavor aí, no caso, mas é válido a hipérbole que ele está usando, porque ele está dizendo que a pessoa que faz isso vai sofrer uma vida infernal
até o final do universo, que é quando vai haver uma devastação, né? Num dia de Brahma, ocorrem as águas do planeta, né? Cobrem tudo e não tem condições de entidades vivas viverem aqui. Já teve isso daí recentemente, né? Se você procurar no YouTube, um documentário Terra Bola de Gelo, Terra Congelada. Teve um período da Terra que a Terra inteira ficou coberta por gelo, né? E não houve condições de sobrevivência. E também os dilúvios que se fala, etc. Então, assim, é isso, né? Eu queria comentar sobre... Estou aqui advogando um pouco a causa védica, porque a gente ouve tantos ataques, né? Recentemente, um professor de filosofia, ele teve assim, a infelicidade de falar para mim da seguinte maneira: esse conhecimento védico é apenas uma seita é só uma seitazinha de pessoas atrasadas que adoram vacas. E é um professor de filosofia da PUC. Então, quer dizer, é muito infeliz, né, assim, a ignorância em relação à profundidade e à nobreza desse conhecimento védico. Imagina a instrução de Krishna. O homem deve cuidar da sua filha com amor, deve entregá-la com amor e com condições para que ela viva uma vida feliz. Ele não deve fazer planos de vender a filha, fazer negócios com a filha, fazer arranjos de casamento visando prosperidades materiais. Ele deve oferecer a sua filha para alguém qualificado, com moral e com condições, não morais, de selo. Os Pandavas, por exemplo, no período eles ficaram 14 anos vagando numa floresta, não, de floresta em floresta, fugindo, né? Tem a história do Mahabharata que conta. Eles tiveram que fugir por causa de um evento que aconteceu lá, e um acordo que foi feito, então eles tiveram que ir. E eles foram na condição de mendigos, peregrinos. Então eles eram reis, acostumados a viver em palácio, e de repente saíram sem nada como mendigos na rua. Assim, eles mendigavam nas vilas para poder ter alimentos e assim sobreviverem e comerem, né? Então, por exemplo, Arjuna sempre foi nobre e sempre teve um caráter muito elevado, não é? E nesse período em que Arjuna ele não tinha absolutamente nada em mãos, ele desposou Draupadi. E nesse caso, assim, se vê que, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, porque Arjuna depois ele recuperou o reino, ele ficou, né, muito rico. Krishna fez questão que ajudou Arjuna para que ele desposasse Draupadi, mesmo ele não tendo condições, nem uma casa de sapê para levar ela, né? E ela era uma princesa. Mas Krishna sabia do valor moral de Arjuna e que o problema da escassez material era circunstancial, né? E que ele poderia, assim, vir, não a melhorar as condições. Então, um pai, ele deve escolher, ele deve ser favorável ao casamento de uma filha, não pela quantidade de recursos materiais que o rapaz tem, mas pelo caráter moral, pela capacidade de evolução moral que aquela pessoa tem. Entendeu? Eu oriento a minha filha assim: você, filha, como você vai escolher um menino para se casar com você? Você deve observar a maneira como ele tratará a própria mãe. Você tem que se acostumar a ver o comportamento dele em relação à mãe dele. Porque você vai ser a próxima. Ele vai te tratar igual, né? Então, como o homem trata a mãe, ele vai tratar a esposa. É muito comum isso daí, né? Então, assim, claro que tem casos e casos, mas de um modo geral, o amor maternal se manifesta com relação à esposa, se manifesta com relação a filhas, né? Só para finalizar aqui, né, esse vídeo, quando eu me casei, por exemplo, eu fui monge durante 8 anos, celibatário, então era totalmente
voto de pobreza, tudo que ganhava deixava para a comunidade. E isso foi durante 8 anos. Quando eu fui me casar, eu não tinha dinheiro nem para fazer, eu tinha o dinheiro suficiente para comprar os ingredientes para fazer um bolo. A minha esposa pegou a roupa do casamento emprestada. Eu estava adoecido, empobrecido, não tinha condições materiais praticamente nenhuma. Mas a minha esposa, ela disse que ela foi orientada, né, pelas autoridades da época, que eram as autoridades espirituais, que ela se casasse comigo, que ela foi pedir a opinião se deveria se casar comigo, o que eles achavam de mim. Então, eles disseram, olha, ele não tem nada, mas ele tem uma coisa, ele tem caráter, ele é trabalhador, ele não é preguiçoso, ele tem caráter e ele tem assim uma capacidade de demonstrar aprendizagem. Então ele aprende e tem caráter. Portanto, ele não vai te deixar sozinho, ele não vai te abandonar por qualquer motivo. Então é seguro. E aí a minha esposa decidiu se casar comigo. Depois, né, assim, eu consegui tudo o que era necessário, material. Krishna foi dando todas as facilidades para que nós pudéssemos construir a nossa vida, né? E fui para a Índia, levei minha família toda para a Índia. Moramos na Índia durante 12 anos, o que não é uma coisa assim comum, não é, de se fazer, mas tivemos a oportunidade e mantive a minha família em condições saudáveis, seguras, né? Enfim, Krishna deu todas as facilidades para que nós pudéssemos executar o Dharma. Mas o critério para se escolher um jovem para uma filha não é a facilidade material que esse relacionamento vai produzir. Porque se o jovem não tiver caráter, não tiver honra e moralidade, a menina pode sofrer. Então é melhor que seja uma pessoa que tenha caráter. Então o principal, caráter e vontade de trabalhar, de produzir. Porque tem homens, nessa geração principalmente, que é uma geração um pouco mais acomodada, que não tem muita atitude de atividade de trabalho não. Então é bom que vocês fiquem bem atentos, tá? Estão sofrendo com relação à geração dos homens atuais, que eles costumam ser um pouco acomodados. Isso gera cisão, rompimento nos relacionamentos. Então é importante que o homem tenha atitude de trabalho, porque casar dá trabalho, ele vai ter que trabalhar muito, e tenha a compaixão de amar a filha com amor maternal. É uma combinação um pouco difícil, mas é isso daí, né? Se você tem uma filha menina e você quer o bem e a felicidade dela, deseje para que ela encontre alguém com caráter. Não se preocupe se essa pessoa tem recursos materiais. Se ela tem bom caráter e ela é um bom trabalhador, a sua filha será feliz. Do contrário, não. Então, a mentalidade deve ser espiritual e nunca deve ser de um negócio material, porque ocorrem sofrimentos depois, tá bom? Quando o Krishna fala que a pessoa vai nascer como um gato, é porque o gato ele é perito em roubar coisas, né? E pensar em fazer a vida sob... pensando, atualmente já não tem tanto isso, mas no passado, né, no passado recente, né, as famílias, né, assim, hoje tem assim meio sutil ainda, mas antigamente aí um período anterior era muito claro isso daí, não é? Que a família fazia casamento só com famílias ricas e tal, e existem todos os dramas relacionados com isso daí, tá bom? Então eu acho que foi válido fazer esse comentário a respeito desse tema que foi levantado aí dentro da história do Varutini Ekadasi. Tá bom, pessoal? Muito bem, obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Shri Ekadashi, Shri Varutini Ekadashi Ki Jai.